Galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês, hein? Vamos fazer um vídeo sobre resolução de exercícios relacionado ao que? Aos climas brasileiros, né? Na verdade é a segunda parte aí de climatologia, legal? Lembrando, esse é um vídeo que tem exercícios direcionados ali para a SpaceX, mas caso você venha fazer outro vestibular que caia esse conteúdo, galera, então esse vídeo é para você, tá? Lembrando, qualquer concurso militar é um assunto bem recorrente, né? Climatologia, climas do Brasil. Então, galera, vamos junto, hein? Questão 1. A gente tem um mapa do Brasil e das massas de ar que atuam no seu território, ok? Lembrando, galera, esse assunto, esse tema específico de massas de ar você precisa saber, legal? Bom, e aí como que a gente vai entender esse assunto, né? Primeiro que a gente vai dividir verão e inverno, né? Por que verão e inverno? Nós temos 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, tranquilo? Agora preste atenção numa coisa. Durante o inverno, a gente vai ter uma massa de ar que ela vai se destacar, ela vai entrar com mais incidência no território brasileiro durante o período do inverno, que é a MPA, Massa Polar Atlântica, tranquilo? Já no verão, a gente vai ter a atuação ali das 4 outras massas de ar. Legal? Então, como a gente está vendo ali no mapa, né? No verão, a gente está vendo ali as 4 massas de ar. A massa de ar 1, que é a MEC, a massa de ar 2, que é a MEA, a massa de ar 3, que é a MTC, e a 4, que é a ME. Tá? Outra dica que tu precisa saber. Massa equatorial. Eu tenho 2 massas equatoriais e tenho 2 massas tropicais. Tranquilo? Lembrando, se ela é continental, ela tem um Czinho no final. Ela é seca. Se ela tem A, no final, ela é úmida. Tranquilo? E isso vale tanto para as equatoriais, tanto para as tropicais. Agora, tem um detalhe que tu não pode esquecer isso, hein? Que está diretamente relacionado à massa equatorial continental, que é a MEA, que tem o seu centro de origem lá na Amazônia, né? A gente vai ter um processo ali interessante, que é as grandes quantidades de taxas de umidade que a floresta amazônica vai lançar para a atmosfera, legal? E aí aquela massa que era para ser quente e seca, acaba sendo quente e úmida. Beleza? Não se esquece disso. Já no inverno, a gente vai ter o quê? A atuação das 4 massas de ar, sendo que elas vão interagir com uma outra massa de ar que chega com maior intensidade, que é a 5, né? A MPA, Massa Polar Atlântica. Ela surge ali da Patagônia e traz uma friagem, né? Traz uma massa de ar bastante fria para o território brasileiro. Tranquilo? Então, tu precisa saber isso. Vamos na pergunta. Para responder a esta questão, analise as figuras anteriores. Acabamos de analisar. Qual a alternativa que não descreve os movimentos das massas de ar que atuam no território brasileiro? Vamos lá, lembrando, olha aqui, ó. Qual a alternativa que não descreve os fenômenos da massa de ar no Brasil? Então, temos que achar a errada, a que não realiza o movimento no território, ok? Letra A. No inverno, olha aí, a massa polar atlântica pode penetrar no território brasileiro até as imediações do norte do país. Vamos verificar rapidinho? Tá lá, ó, inverno, número 5, MPA. Olha lá uma seta chegando até o norte, né? Sai lá da 5 e vai lá para o norte. Então, até aí está correto. Segunda parte. Mas não provoca queda na temperatura, já que estão na região sob o domínio da massa equatorial continental, quente e úmida. Bom, questão que vai te confundir, porque a massa equatorial continental, de fato, ela é quente e úmida. Porém, com a atuação da MPA, a gente vai verificar uma queda nessa temperatura. E aí vai criar um fenômeno que a gente vai chamar de friagem, ok? Eu vou reduzir a temperatura. Inclusive, esse fenômeno da friagem, ele até vai tornar o ambiente muito mais vulnerável a incêndio, né? A queima ali na vegetação. Tranquilo, galera? Como que tu vai saber disso? É simples, galera. É só tu analisar aquela tabelinha de massas de ar. Isso está descrito para você. É uma questão que tu mata de cara. Legal? Então tá aí o nosso gabarito, galera. Letra A. Todas as demais alternativas, elas estão corretas. Apenas a letra A que tem esse equívoco aí de que não apresenta uma queda na temperatura. Na verdade, apresenta sim, ok? Vamos junto na próxima. Questão 2. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir.
Então, a gente tem ali, ó, informações sobre a região sudeste do Brasil, na verdade, informações de previsão do tempo, né? Quarta-feira, temperatura mínima 21, temperatura máxima 32, probabilidade de chuva 80%, volume estimado 10 milímetros, né? Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Bom, por aí vai, né? Vamos ali ver a pergunta. A partir dos seus conhecimentos sobre a dinâmica climática, é correto afirmar que as mudanças do tempo descritas na tabela estão relacionadas. Qual é a mudança, galera? Só vocês verem, né? Ali na quarta-feira a gente tem o quê? A gente tem uma probabilidade de chuva elevada, né? 80%. A gente tem uma temperatura de 32 graus, é um calorzinho bacana, né? E a gente tem um solzinho com nuvens. Já na quinta-feira, a gente vai ter o quê? A formação de nuvens, né? A gente vai ter a formação de nuvens, e aí, consequentemente, já que essa nuvem está carregada, vai acabar chovendo. Na sexta-feira, o que a gente vai ter? A gente ainda vai ter um tempinho meio nublado, né? Pela descrição que está ali. A temperatura ela começa a baixar. Olha lá a mínima na sexta-feira, bate 18 graus, né? E aí, se vocês observarem as outras mínimas da quarta e da quinta, elas estão altas. Então, a gente está verificando o quê? Um decréscimo, né? A temperatura está caindo. Inclusive, se a gente for analisar a máxima também, né? A temperatura máxima ela está caindo. Quarta 32, quinta 25, sexta 24, né? Mas aí chega no sábado, o que acontece? A temperatura mínima ela cai, mas a temperatura máxima ela acaba subindo um pouquinho, né? E o que é interessante é que a gente já choveu bastante, então a gente não vai ter uma probabilidade de chuva tão grande assim, né? Bom, então é basicamente essa mudança no tempo que a gente vai ter ao longo desses dias. Então vamos lá. É correto afirmar que as mudanças no tempo descritas na tabela estão relacionadas à letra A, ao aquecimento e à ascensão vertical do ar que, ao entrar em contato com a camada de ar frio da atmosfera, sofre condensação, ocasionando a inversão térmica e a consequente diminuição da temperatura? Não, galera. Não está relacionado a isso, né? Na verdade, está relacionado aí à umidade, né? A umidade que vai estar disponível na atmosfera. Letra B. A formação de chuvas orográficas, também conhecida como chuvas de relevo, né? Resultante do encontro de ventos úmidos vindo do oceano com barreiras de ar quente e seco do Planalto Atlântico, diminuindo os índices de pluviosidade no interior da região. Olha de novo essa alternativa. A formação de chuvas orográficas resultantes do encontro dos ventos úmidos vindo do oceano. Até aí tá legal, né? Com barreiras de ar quente e seco do Planalto Atlântico, diminuindo os índices de pluviosidade no interior da região. Não, né, galera? Na verdade, as chuvas orográficas, ela nada mais são do que esses ventos úmidos vindo realmente do oceano, sendo que a gente não vai ter uma barreira de ar quente, né? Na verdade, a gente vai ter o planalto. Na verdade, a gente vai ter ali uma barreira orográfica, né? Que vai ser um empecilho para essa massa de ar não atravessar ele e, consequentemente, levar a umidade lá para o interior. Tranquilo? Então tá aí. Também não é. Letra C. Ao encontro da massa de ar tropical atlântica, MTA, quente e úmida, com a massa equatorial continental, a MEC, né? Fria e seca, provocando diminuição nas temperaturas e oscilação na pluviosidade. Será? Será que a massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida realmente, né, com o encontro dessa MEC, massa equatorial continental, que é fria e seca, provoca uma diminuição da temperatura e oscilação na pluviosidade? Tem certeza? Olha aí, galera. A MEC, ela é fria e seca? Não, né? A MEC, ela é quente, né? Então, tá aí o erro. Letra D. A ocorrência de uma frente fria, caracterizada pelo encontro de uma massa de ar polar com outra tropical, resultando em instabilidade atmosférica inicial, com posterior estabilização e queda da temperatura. Tá aí, perfeito. Entrou uma massa de ar, o que aconteceu? Lembra lá que a gente falou? O volume de chuva está grande, né?
Na verdade, assim, né? Vai ter um volume de chuva, a temperatura está lá em cima. Lembra lá que a gente analisou as temperaturas? Máxima de 32, mínima de 21 na quarta-feira. Entrou uma massa de ar. O que aconteceu com a temperatura? Caiu, né? Nós vimos. Passou de 21 da quarta, 20 na quinta, 18 na sexta, né? E aí olha a alternativa D. A ocorrência de uma frente fria, caracterizada pelo encontro de uma massa de ar polar com uma outra tropical, resultando em uma instabilidade atmosférica. E depois aconteceu o quê? Uma estabilização na queda da temperatura. Perfeito, olha lá. Você observa que a temperatura ela não foi variando, né, muito. Caiu de 21 para 20, 18, 17. E não tem uma discrepância muito grande, uma oscilação muito grande, tá? Então tá aí o nosso gabarito, galera. Letra D, ok? Questão 3. Responda a questão com base nos climogramas nas afirmativas. Então vamos lá, galera. Temos que analisar aqui os climogramas e depois as afirmativas. Bom, o que a gente pode já tirar como conclusão aqui desses gráficos, né? Primeiro, galera, o gráfico 1 eu já estou vendo que esse clima, né, dessa região, ele já vai apresentar um bom volume de chuva, né? Inclusive, a sua temperatura não varia muito, o que indica que a temperatura ela tem uma grande constância, né? Vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a gente vai ter uma amplitude térmica baixa, ok? Enquanto que no gráfico 2, a gente vai ter volume de chuva que também vai ser bem distribuído durante todo o ano, sendo que o que mais chama a atenção é o seguinte, além de ter um volume de chuva menor do que o gráfico 1, a sua linha de temperatura, né? Olha lá, a mínima de temperatura bate ali 12 graus, ali no mês de junho, julho, né? Que é exatamente a estação do inverno. Bom, então vamos lá, galera, vamos analisar as afirmativas agora. Afirmativa 1. O gráfico 1 refere-se ao clima equatorial localizado no norte do Brasil, onde predomina a floresta amazônica. Perfeito, né? Por que perfeito, galera? O grande volume de chuva, pequena amplitude térmica é bem característico do clima equatorial. Tranquilo? Afirmativa 2. Os dois gráficos pertencem a regiões brasileiras diferentes, sendo que o gráfico 1 pode ser de Manaus, capital do estado do Amazonas, pode ser, né? E o gráfico 2 de Salvador, capital do estado da Bahia, ou seja, região norte-nordeste. Será que pode ser, sobretudo, Salvador, Bahia? Será que em Salvador, Bahia, galera, a gente tem essa temperatura aí de 12 graus no inverno? Não, né, galera? Até porque ali vai receber influência bastante da maritimidade, né? O que pode até indicar esse volume de chuva, sendo que o volume de chuva é até pequeno, né? Por uma influência da maritimidade. Mas o que está pegando aí nessa afirmativa 2 é exatamente dizer a temperatura, né? A temperatura em Salvador chegar a 12 graus, imagina? Não tem como, tá bom? Então essa afirmativa aí está errada. Afirmativa 3. O gráfico 2 refere-se ao clima subtropical úmido, característico do sul da Bahia, característica do sul do Brasil, área coberta originalmente por campos e matas de araucária. Perfeito, galera. Entende isso, galera. O clima da região sul do Brasil, o clima subtropical, ele é o único que vai apresentar essa grande característica de grande amplitude térmica, elevada amplitude térmica anual, que tem exatamente essa feição que a gente está vendo no gráfico. A linha de temperatura no inverno vai lá embaixo. Tranquilo? Então tá aí. Questão 3 está correta. Vamos ver a 4. Numa perspectiva planetária, pode-se comparar o climograma 1 com o clima existente na região do Congo, situado no continente africano, e o clima 2 com o norte da Europa, península da Jutelândia. Não, galera, por que não? Essas regiões não vão apresentar essas características climáticas de serem úmidas, muito úmidas, ou até com uma temperatura bastante elevada, ou no caso do gráfico 2, uma temperatura mais amena, tá bom? Então essa também está errada. Então vamos lá. Pelas análises afirmativas, conclui-se somente que estão corretas a afirmativa 1 e 3, gabarito letra C. Questão 4. Temos mais um climograma para a gente analisar. Então, a gente está vendo aí a cidade de São Gabriel da Cachoeira e Juazeiro, ok? Bom, de cara a gente já percebe que São Gabriel tem ali um volume de chuva muito elevado, né? Inclusive, a sua temperatura vai ter uma amplitude térmica um pouco menor. Já Juazeiro também mantém essa mesma amplitude térmica menor, né? Sendo que perde em volume de chuva. Tranquilo? Olha ali.
basicamente perde totalmente, né? Agora, a amplitude térmica, ela é igual nos dois climogramas, né? Oscila muito pouco. Então, vamos lá. Os climogramas expressam as médias mensais de chuva e de temperatura do ar atmosférico das cidades de São Gabriel e de São Gabriel da Cachoeira e Juazeiro. De acordo com as informações contidas nos climogramas, pode-se afirmar que, vamos analisar, afirmativa 1, clima equatorial de São Gabriel da Cachoeira é caracterizado por médias elevadas de temperatura, com chuvas abundantes e bem distribuídas no decorrer do ano. Perfeito. É o famoso clima equatorial, né? Chuvas bem distribuídas, um grande volume de chuva e temperatura média com oscilação pequena, né? Muito pequena. Então, ok, essa daí. Afirmativa 2. Climograma de Juazeiro expressa o clima tropical, com verão úmido e inverno seco. Tá lá, perfeito, né? Observa ali o inverno, que está ali nos meses de... Eu sei que não está aparecendo todos os meses do ano, tá, galera? Mas a gente consegue observar ali, ó, julho, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha lá, setembro está lá embaixo, né? Então, basicamente, esses meses aí, eles vão estar sendo influenciados pela estação do inverno. Enquanto que na estação do verão, eu consigo ter um volume de chuva, ainda que um volume pequeno, se a gente for comparar com o primeiro, né? Mas eu tenho um bom volume de chuva. Isso vai indicar o quê? Duas estações do ano marcadas, ok? Então, o climograma 2, a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. Climograma de São Gabriel da Cachoeira é marcado por médias térmicas anuais elevadas, ok? E por chuvas escassas e irregulares. Mentira, né? As chuvas elas são abundantes e, consequentemente, elas são regulares. Afirmativa 4. Climograma de Juazeiro representa o clima semiárido, com chuvas concentradas no inverno. Será mesmo? Chuvas concentradas no inverno? Acabamos de ver que o inverno é seco. Então, a afirmativa está errada. Estão somente corretas o que se afirma em gabarito, letra C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Tranquilo? Moleza essa, né? Questão 5. Os climogramas são representações gráficas que apresentam médias mensais de chuvas e de temperatura do ar atmosférico de uma determinada localidade. Nele, as barras representam as médias pluviométricas mensais em milímetros e a linha indica a média mensal de temperatura, né? Enfim, não é novidade para todo mundo, né? O que um climograma ele representa. Então vamos lá. Analise a seguir o climograma da cidade de São Paulo, galera. Então, nós temos lá um gráfico, né, que vai mostrar aí os meses de janeiro, de junho e dezembro. Então, basicamente, ele está mostrando para a gente assim, ó, eu tenho aí a estação do verão, dezembro, janeiro, e eu tenho aí o inverno, começando em junho. E aí eu já consigo até perceber que eu tenho o mês do inverno, né, um pouquinho seco. Tá? E o verão, bastante chuvoso até, né? Temperatura não está oscilando muito, né? Então a amplitude térmica é baixa. Mas vamos lá. O que a gente pode tirar como conclusão de uma maneira geral desse climograma, né? Então vem cá. Analisando primeiro esse texto aí e, consequentemente, observando a imagem, a gente pode entender o seguinte. Que eu tenho, basicamente, uma influência de volume de chuva na estação do verão, como a gente falou aqui. Então, fica com isso na cabeça. Vamos lá. Sobre o climograma da cidade de São Paulo, é válido afirmar que ele representa o clima... Galera, porra, simples, né? São Paulo, estado de São Paulo, está dentro da região sudeste. Dentro da região sudeste, a gente tem basicamente dois climas, porque eu sei que tu já tem um mapa de climas do Brasil na cabeça, né? E aí, vamos lá. Basicamente, vamos ter algumas outras variações específicas? Vamos ter. Mas a gente vai ter primeiro o clima o quê? Qual o clima, galera? Qual o clima? Exatamente, o tropical litorâneo, úmido, né? Que vai sofrendo influência da maritimidade. Sendo que eu vou ter um outro clima que vai marcar bastante as partes altas da região sudeste, que é quem? Exatamente, olha aí o outro fator climático, a altitude. Então, logicamente, é o clima tropical de altitude. Então, galera, todos os outros climas que eu tenho aqui, como que eu já estou vendo aqui nas alternativas, ó, letra A, subtropical, letra D, subtropical,
são climas que estão na região sul, então eu já descartei. Letra C, equatorial úmido. Pô, equatorial eu já sei que tá lá no norte, né? E outra característica, o clima equatorial tem chuvas todos os meses de ano, tem um volume de chuva abundante. Então, eu já não pode ser representado por esse gráfico. Então, já destaquei o C. Fiquei com quem? Letra B, tropical de altitude, com verão úmido e inverno seco. E também eu posso confundir, né, com a letra E, litorâneo úmido, com outono seco e inverno com chuvas torrenciais. Bom, como que eu vou saber isso, né? Primeiro que assim, eu já posso ter entendido que São Paulo está um pouquinho na região alta, né? Sobretudo a cidade de São Paulo, né? E aí vejam bem, se eu tenho uma maior altitude, eu vou ter um clima um pouco com características diferenciadas da cidade que está ao longo do litoral, tá bom? Então vamos lá. Por que não é o litorâneo úmido e é o clima tropical de altitude? Além do fator da altitude, ok? Mas primeiro, eu não vou ter aí um outono seco. E o inverno não vai ser marcado por chuvas torrenciais. Onde que estão as chuvas, galera? As chuvas estão concentradas no verão. As chuvas torrenciais, que são aquelas chuvas de verão, que são aquelas chuvas convectivas, né? A temperatura está lá em cima, consequentemente evapora, forma-se nuvens e chove, né? Essas chuvas elas estão concentradas dentro da estação do verão. Está ali, dezembro, janeiro, fevereiro. E olha o meu inverno. O meu inverno é seco nesse gráfico. Tranquilo? Então, não pode ser o clima litorâneo úmido. Então, consequentemente, está lá, letra B, tropical de altitude, com o verão úmido, olha lá o verão úmido e o inverno seco. Show? Acabou. Matei mais uma. Questão 6. Os cartogramas 1 e 2 representam, respectivamente, a classificação climática do Brasil, segundo Arthur Strahler, e as massas de ar que atuam no território brasileiro. Então temos lá, galera, o primeiro mapa do Brasil, indicando, né, de acordo com a numeração, qual é o clima. E no mapa 2 temos aí as massas de ar que atuam no território brasileiro. Só quero fazer uma ressalva aqui, tá? Essas massas de ar são 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, né? E aí é interessante a gente entender ela a partir do verão e do inverno, né? Por que isso? Porque no verão a gente tem a incidência de 4 massas de ar, que são as 2 equatoriais e as 2 tropicais, tá? No inverno a gente vai ter uma incidência maior de uma massa polar. Tá? Então, sempre quando vocês analisarem massas de ar, pensa nisso. Bom, então vamos lá. Interpretando esses cartogramas, podemos afirmar que, letra A, no encontro da massa tropical continental com a massa polar atlântica, forma-se a frente polar atlântica, responsável pelas chuvas de verão no semiárido. Então vamos tentar entender isso ali no mapa. No encontro da massa tropical continental, tá ali, aquela massa que vai influenciar ali a região do centro-oeste mais fortemente, e o sul também, né? Então, no encontro dela com a MPA, o que eu vou ter? A formação de uma frente polar responsável pelas chuvas de verão no semiárido. Galera, o semiárido está muito distante. Está muito distante. O que vai influenciar as chuvas no semiárido é a ocorrência de outra massa de ar, né? Como a gente pode até observar daqui, aqui no mapa, né? Que é a MEC. Bom, então está errado. Letra B. Nas áreas tropicais atuam massas de ar quente e frias, ocorrendo fortes precipitações pluviométricas e o fenômeno das geadas. Será mesmo? Primeiro de tudo, o fenômeno das geadas está na região sul, eu já sei disso. A queda drástica de temperatura, ponto final. Terceira coisa, eu acho. As áreas tropicais atuam massas de ar quente e fria? Não, galera. Nas áreas tropicais, o que seriam essas áreas tropicais? Seriam aquelas regiões que estão entre os trópicos, né? Câncer e Capricórnio. Então, basicamente, a gente vai ter climas quentes e úmidos, a predominância desses climas. Então, frio aí está equivocado. Então, a letra B também já está errada. Letra C. Na maior parte do território brasileiro, predominam os climas quentes. Perfeito. Tendo em vista a atuação das massas equatoriais e tropicais. Perfeito também. Primeiro de tudo, a gente está dizendo que existe um predomínio de climas quentes. Perfeito. Além disso, a gente vai ter um predomínio das massas equatoriais. Eu tenho 2 massas equatoriais, como eu também tenho 2 massas tropicais. Fechou. Está aí o nosso gabarito. Letra C de casa. Questão 7.
O fenômeno Catarina, instabilidade atmosférica que causou destruição no litoral sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul entre os dias 27 e 28 de março de 2004, animou os debates sobre a interpretação dos fenômenos atmosféricos em áreas oceânicas. Sobre tais fenômenos, assinale a opção correta. Bom, galera, para responder essa questão, você precisa saber o que foi o fenômeno Catarina, né? O fenômeno Catarina, entende uma coisa, ele é atípico aqui na região do Atlântico Sul, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele não ocorre com tanta frequência assim como ele tem ocorrido na região ali do Atlântico Norte, né? Na região do Caribe e do Golfo do México. Ele é até considerado um furacão, né? No sentido de ultrapassar aí uma marca de velocidade de 119 quilômetros por hora. Tranquilo? Bom, e aí por que ele tem, ele é muito típico e é atípico no sul? Porque naquela região ali do México e do Golfo do México, nós vamos, no Caribe também, né? Nós vamos ter o quê? Águas mais quentes, né? Essas águas mais quentes, elas são propícias devido à própria formação, né, que a gente vai ter aí de uma dinâmica climática, onde o ar ele acaba ascendendo, né? Olha o que eu estou te dizendo. O ar ele acende por quê? Porque quando o ar ele é mais quente, ele sobe. E aí nas áreas de latitude próximas a Santa Catarina, como a questão aqui está mencionando para a gente, latitudes médias, né? O ar ele tende o quê? A descer, porque ele é mais denso, ele é mais frio, ok? Então, essas regiões que a gente está chamando, a gente pode até comparar com as regiões de baixa pressão e alta pressão, né? Ou seja, nós vamos ter ali na região do Caribe tudo mais uma zona de baixa pressão, enquanto que lá, né, próximo ao sul do Brasil, a região de alta pressão que acaba dispersando esse vento por ser muito frio, tranquilo? Então, galera, se você entender o que foi o fenômeno Catarina, e aí você estiver analisando as afirmativas, nenhuma delas faz sentido e faz menção à dinâmica deste fenômeno, né? Somente a letra E. O fenômeno, independente de ser classificado como furacão, devido ali às suas marcas que atingiu de vento, né? Apresentou ventos fortes e tempestades, sendo sua ocorrência mais comum nas áreas tropicais do Atlântico Norte. Por que áreas tropicais do Atlântico Norte? Lembrando, Santa Catarina, região sul do Brasil, ou seja, região subtropical. Legal? Então tá aí o nosso gabarito, galera. Letra E, tá? Todas as demais alternativas, elas não vão apresentar dinâmicas que favoreçam o surgimento desse fenômeno catarino. Questão 8. As condições climáticas de um dado lugar estão relacionadas à atuação de um conjunto de elementos e fatores, dentre os quais se destaca a latitude, né? Latitude, ou seja, a diferença da intensidade da radiação solar em todo o planeta. Então vamos lá. Observando-se a figura a seguir, fica evidente que a cidade de Belém apresenta temperaturas médias anuais mais elevadas que a cidade de Porto Alegre. Então tá lá, ó. Lá no mapa, eu tenho Belém, muito próximo à linha do Equador, e eu tenho Porto Alegre, ali abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Estamos falando de extremos, basicamente, né? Região norte e região sul. Se eu for analisar esse gráfico de temperatura, né, durante o ano, eu vou chegar ali, ó. A linha preta representa a temperatura média de Porto Alegre e a linha, né, mais clarinha ali representa a temperatura média de Belém. Tá? Tem um período de tempo também para isso. E aí, consequentemente, a gente vai entender o quê? Olha que coisa interessante, né? Na estação do inverno, batendo ali em maio, junho, julho, agosto até, vamos colocar esses meses, eu tenho uma queda de temperatura. Justamente por quê? Queda de temperatura onde? Na cidade de Porto Alegre, né? Porto Alegre, que é essa linha preta. Por quê, galera? Na região sul, o que acontece durante o inverno? Eu tenho aí a influência de uma massa polar, que é responsável por diminuir essas temperaturas, tá? Isso aí a gente vai chamar isso de amplitude térmica, né? Amplitude térmica elevada, tranquilo? Então, galera, está mostrando extremos para a gente. Vamos ali ver a pergunta dessa questão.
Essa diferença acontece por quê? Bom, essa diferença de temperatura, né? Acontece por quê? Vamos lá. Letra A. Belém apresenta maiores temperaturas, tendo em vista receber maior incidência de raios solares, por estar localizada em áreas de altas latitudes. Ao contrário, baixas latitudes, né? Linha do Equador, zero de latitude, ou seja, baixas latitudes. Círculo polar ártico ou antártico, 90 graus de latitude, ou seja, altas latitudes. Deu para entender a relação? É isso. Então essa está errada. Letra B. Porto Alegre se encontra em baixas latitudes. Mentira! Porto Alegre se encontra abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Logo, a gente vai entender que ela se localiza numa região de médias latitudes. Tranquilo? Então está errada também. Letra C. Belém está localizada em baixas latitudes. Perfeito, né? Próxima à linha do Equador, baixas latitudes. E recebe uma maior incidência de raios solares. Perfeito. A intensidade ela é maior durante todo o ano na linha do Equador e próxima à linha do Equador. Portanto, que a gente vai ter uma zona térmica mais quente do planeta, que é a zona equatorial. Continuando. O que contribui para a não ocorrência de grandes variações de temperatura. Perfeito também. Se eu tenho uma incidência de radiação solar durante todo o ano, a minha temperatura ela vai o quê? Permanecer muito estável. Agora vejam bem, não é que não tenha oscilação. Sim, eu tenho oscilação, mas essa oscilação ela vai ser muito menor. Inclusive se a gente comparar ali as temperaturas do gráfico, né? Olha lá Belém, como a oscilação ela é bem menor do que a oscilação anual de Porto Alegre, né? Estação do inverno vai lá embaixo, tá? Então é isso. Tá aí o nosso gabarito, galera. Letra C de casa. Questão 9. Analise o gráfico de precipitação. Então temos ali, ó, temos a precipitação de duas cidades, na verdade, né? Precipitação de Rio de Janeiro e temos a precipitação de Belo Horizonte. Rio de Janeiro é o preto e Belo Horizonte é o cinza. Bom, o que a gente está enxergando aí, né? Primeiro, o Rio de Janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu consigo perceber um volume de chuva durante todos os meses do ano, né? Um volume pequeno até. Agora, o que me chama a atenção na precipitação de Belo Horizonte? Eu tenho um bom volume aí em janeiro, né? Cai um pouco em fevereiro, abril, maio, vai decaindo. Junho eu tenho muito pouco, quase nada. Julho também, agosto também, né? Setembro, aí a partir de setembro começa a levantar um pouquinho, né? Setembro, aí vai outubro, novembro, na verdade em outubro começa a levantar um pouco. Outubro, novembro, até dezembro, quando volta a ter um período de chuva grande em Belo Horizonte, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No caso de Belo Horizonte, o verão ele tem um bom volume de chuva, né? Enquanto que no inverno ele é bem seco. Vamos ver a pergunta. Assinale a alternativa que explica as diferenças de precipitações entre as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Logicamente que está falando dessa questão, né? Do Rio de Janeiro, o inverno eu consigo ter um volume de chuva, em Belo Horizonte não. Mas por que acontece isso? Eu já te digo de cara, né? Influência de um fator climático. Belo Horizonte está mais distante do mar, então vai sofrer influência da continentalidade, além de estar em regiões mais altas, que a gente vai chamar de altitude. Né? Esse fator climático da altitude ele tem exatamente essa característica de ter um verão mais chuvoso e um inverno um pouco mais seco. Né? Já o Rio de Janeiro, ainda que passe por um inverno, não vai ter um volume de chuva tão menor assim, justamente porque está próximo do mar, o efeito da maritimidade vai lançar umidade direta, tranquilo? Mas vamos lá, vamos analisar aqui. Letra A. A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro em Belo Horizonte é decorrência do aumento da atuação da massa de ar equatorial continental em Minas Gerais? Não, não está relacionado diretamente com isso, né? Está relacionado com outro fator climático. Letra B. A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro e março em Belo Horizonte é consequência da atuação mais intensa nesse período da massa polar atlântica. Olha só, olha aqui a alternativa. A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março, período ali que está chegando no verão, né? É consequência da atuação mais intensa nesse período da MPA, massa polar atlântica? Não, a massa polar atlântica nem passa, né? Nem passa perto ali. A massa polar atlântica ela vai ali direto para a região norte. Letra C.
As chuvas se distribuem com maior regularidade ao longo do ano no Rio de Janeiro, devido à constante influência da massa de ar tropical atlântica nessa área do litoral. Perfeito, foi o que eu te disse, né? O efeito da maritimidade, ou seja, lançando umidade direto para as regiões, né, no caso aí Rio de Janeiro, que está ao longo desse litoral. Essas massas de ar úmida que saem do oceano e seguem em direção ao litoral é o que a gente chama de MTA, né, massa tropical atlântica. Está aí o nosso gabarito, letra C. Questão 10. Em março de 2004, o litoral sul de Santa Catarina e o nordeste do Rio Grande do Sul foram fortemente castigados por ventos violentos foram castigados por violentos movimentos do ar atmosférico. Esses movimentos de ar provocaram consequências catastróficas, gerando assim prejuízos para a agricultura, indústria e para a população. Eles causaram, inclusive, mortes, como está ali na figura 1, né? Que é essa imagem aí à sua esquerda, né? A primeira imagem. Da mesma forma, em agosto de 2005, foi a vez dos Estados Unidos sofrerem efeitos semelhantes. A cidade de Nova Orleans foi mais castigada, com um saldo de inúmeras mortes e milhares de pessoas desabrigadas, que é a figura 2, que está à sua direita. Tranquilo? Então, o que a gente está vendo aqui, né? A formação de furacões. Tá? A formação de furacões. Tanto aqui no hemisfério sul, no caso da primeira imagem, como no hemisfério norte, no caso da segunda imagem. E aí chama atenção para uma coisa, né, galera? Olha que coisa interessante. Na primeira imagem, eu tenho ali um deslocamento de massas de ar, porque furacão nada mais é isso, né? Deslocamento de massas de ar. Eu tenho ali o olhozinho do furacão, o centro de formação, mas olha a movimentação desses ventos. Eles estão o quê? No sentido horário. Consegue perceber isso? Lembra do relógio? Lembra como o relógio ele anda? Né? No sentido horário? Então, é exatamente o deslocamento que as massas de ar terão no hemisfério sul. Tá? Agora, observa a imagem 2. Está percebendo que eles estão em sentidos opostos? Por quê? Eu tenho o quê? No hemisfério norte, o sentido desse deslocamento de massa, né, que vai formar os furacões, os ciclones, eles são o quê? No sentido anti-horário. Lembra do relógio? Pensa no sentido horário. Agora pensa no sentido anti-horário. É exatamente o sentido que esse furacão no hemisfério norte vai ter. Né? Interessante isso. Mas por quê? O que vai explicar isso? Né? Exatamente a circulação da dinâmica atmosférica. Né? Não tem muito mistério. Os seus centros de alta pressão e baixa pressão eles vão ser diferentes. E aí, lembrando que a Terra tem os seus movimentos, né? Rotação, translação, eixo de inclinação, associado ao efeito de Coriolis. Então, na verdade, todos esses movimentos vão contribuir para diferentes características no hemisfério norte e sul. Tranquilo? Então, vamos lá. Pergunta. Os acontecimentos e imagens acima se referem à ocorrência do fenômeno. Inclusive, a gente já até falou sobre esse fenômeno aqui, né? Mas vamos lá. Questão A. Letra A. Massas de ar, as quais são grandes porções de ar que se costumam se originar em áreas extensas e homogêneas, como as planícies, os oceanos e os desertos. Não, galera. Não. Elas são muito vulneráveis às regiões de oceano, até porque as correntes marítimas elas são essenciais nesse processo, porque elas vão fornecer umidade para a atmosfera. E aí, juntamente com a ascensão dessa umidade, com o deslocamento do vento, eu estou ali dando gasolina para a formação dessas tempestades. Tá? Letra B. Furacão. Formado nas águas oceânicas, olha que legal, em áreas de baixas pressões, perfeito, e baixas pressões, o qual apresenta temperaturas altas, perfeito, no seu interior e os ventos girando em sentidos opostos. Tá aí o nosso gabarito, letra B de bola. Pô, tranquilaça essa, né? Todas as outras alternativas, galera, elas estão incorretas, né? Seja pela zona que esteja se formando, ou seja até mesmo pela questão do fator que esteja formando essas grandes tempestades, tranquilo? Então tá aí, letra B de bola. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui.
Obrigado pela atenção, mas antes só uma dica, tá? Vocês perceberam que como é importante você entender as características climáticas do Brasil, seja do clima ou seja da influência da massa de ar, tá? Então, galera, estuda, foca nisso. Qual é a influência das massas de ar no território brasileiro? Aonde que vai chover? Aonde que vai trazer seca? Qual clima tem a estação mais seca? Qual clima tem a estação mais úmida? E climograma, vocês precisam ter uma atenção especial e saber interpretar os climograma, gráficos de chuva, como quiserem chamar. Beleza? Fiquem atentos nisso. Valeu, galera! Até a próxima e um grande abraço!